Abra sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pode tirar as crianças. Primeira Coríntios 2, 14. Se for achando que eu fico de pé, fico de pé. 2, 14. Perdão, 2, 14, não, 1, 25, 1, 25, 1, 25. Primeiro Coríntios 1, 25. Todos encontraram? Vamos ver. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu vou falar mais uma vez e você repete, vamos lá, só a primeira parte do versículo. Porque a loucura de Deus, aumente os seus pulmões, estude seu bem, cada pouco, fica bem forte. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Eu quero que você me repita por 2 vezes. Segundo a pedagogia, irmãos, você dizendo a mesma palavra mais de 3 vezes, você tem mais facilidade de gravar. Então vamos lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Agora é só trabalhar o inferno bem forte. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Você pode se acertar, pode deixar de bem forte. Agora eu vou dizer. Glória a Deus. Gente, para Jesus pode ser melhor. Vamos lá, glória a Deus. Bom, irmãos, é com muita alegria que, antes de mais nada, eu quero a todos que nos visitam pela primeira vez, como diremos, igreja? Sois bem-vindo em nome de Jesus, vós sempre vigoroso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, certamente, Deus tem algo sobrenatural para sua vida. Deus tem bênção para você aí. Glória a Deus. Você crê nisso?
das coisas lá fora. Se desligue das suas preocupações e principalmente se desligue do tempo. Aliás, por dizer se desligar, vamos desligar os nossos celulares, desligando do mundo, né? O lema da igreja Primitiva era contramão do mundo e na direção dos céus. Aleluia! Então vamos desligar esse celular aí, porque eu tenho um certo, no ápice dessa mensagem, Deus, com certeza, na hora que Deus estiver falando ultimamente com você no seu coração, o diabo vai querer te torturar. E não te admito de usar alguém do nada para te ligar sem motivo algum, só para tirar você de foco. Bom, nós, com muita satisfação, nós chegamos aos 6 anos de ministério da Igreja União Primitiva. Graças ao Deus, até aqui nós podemos dizer Ebenezer ajudou, nos ajudou o Senhor. Aleluia! Eu digo certo, muito mais obrigado. Muito mais Ele irá fazer nas nossas vidas. É verdade? Porque promessas nós temos. E aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Mas a princípio, irmãos, eu confesso aos irmãos que não foi nada fácil, né? Não foi nada fácil. Mas a palavra do Senhor nos diz que a loucura de Deus é mais sábia do que Deus. E é muito curioso a forma como Deus muitas vezes ele age. Porque há exatos 6 anos atrás, Deus falou comigo por intermédio de um som sobre essa igreja, sobre esse ministério. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, verso 7, se não me falha a memória, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Então, se ouvirmos a voz de Deus, nós temos que estar com o coração quebrantado, né? Para quê? Para obedecer. Pois a Bíblia também diz que melhor, né, obedecer do que sacrificar. É uma verdade. Então, a partir disso, nós obedecemos a voz de Deus e colocamos, fizemos tornar a realidade aquilo que até então era um sonho, aos trancos e barrancos, sem muita criatividade, sem muita motivação por parte das outras pessoas. A única motivação que nós tínhamos era do próprio Deus. Na verdade, ninguém acreditava na gente. Eu posso dizer com conhecimento de causa que nós não podemos dizer, nossa, mas como está grande, né, essa obra. Mas esse povo que nós temos feito em meio de muitas dúvidas, em meio de muitas experiências, em meio de muitas dificuldades. Mas nós podemos visualizar e contemplar dia após dia a manifestação do poder de Deus nas mesmas coisas. E a gente tem que ser grato por isso. Pois o profeta Zacarias diz, Deus, por intermédio dele, diz, para que nós não viéssemos desprezar as coisas pequenas. Não é verdade? Então, nós não podemos desprezar o que Deus nos confiou. Até porque um dia nós teremos que prestar conta dele. O apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vem dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Eu quero ficar só nessa parte. Vamos deixar, a outra parte, a parte B, para uma outra hora. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, ainda que Deus fosse louco, coisa que ele não é, mas ainda que se ele fosse, com toda a sua loucura, a Bíblia diz que ele seria mais entendido e mais sábio do que o mais entendido dos homens. Então, o que eu quero aprender com isso? Às vezes nós começamos a olhar os fatos, os acontecimentos, e a gente começa a notar o seguinte: são várias situações que Deus requer de nós um passo de fé. Às vezes aquilo que para nós é algo normal, é algo natural, para muitos é loucura.
Na sua grande maioria, nós estamos aqui com as pessoas, aliás, nós estamos aqui com boa parte das pessoas que começaram com a gente, né? E quando nós começamos quem era nós tivéssemos um público bonito como esse? Quando nós começamos, nós colocamos uma caixa, uma bomba sapateira que era um puleiro de pintinho, né, pastor? Era um puleiro de pintinho, nós jogamos uma água lá para limpar aquela chuveira toda, colocamos um pano para a piscina e colocamos um véu, uma renda, melhor dizendo, e ali começamos. As cadeiras que nós tínhamos para sentar, quem eram as cadeiras confortáveis, tal como essa? Eram as cadeiras da cozinha da nossa irmã Paulinha Bebel, que tão gentilmente nos emprestou. Água para beber, quem dera tivesse uns 2 bebedouros de água gelada como esse. Era água de garrafa PET que as irmãs congelavam com seus congeladores de casa e levavam para fazer aquela mistura com a água do torneiro para que os irmãos pudessem beber. A pia ficava atrás do culto. Quem dera tivesse no banheiro, nós subimos no banheiro feminino. Nós tínhamos poucas cadeiras e nós contratamos, não tínhamos nem uma condição de contratar um caminhão para fazer o frete. Nós contratamos um senhor, uma carroça, e nesse dia eu tinha vivido muito. E no carregar as cadeiras já era pouco, ele deixou um lugar de cadeira cair, pegou algumas. O sofrimento. A nossa igreja estava situada do outro lado da cidade, e o nosso povo era quase todo de região. Nós tínhamos que pagar no banco, e falar com eles: olha, vocês podem voluntariamente pagar o bolso, a passagem dessa banda que a gente possa pegar lá. Às vezes uns tinham dinheiro, outros não tinham. Chegou um momento que nós estávamos pensando em parar de alugar a van e vamos ir a pé, porque a dificuldade era tamanho que tinha dinheiro. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. E por que eu estou dizendo isso? Porque olhando pela ótica humana é loucura. Mas para que todos entendam, a loucura de Deus é mais sábia que os outros. Nós não tínhamos sequer condições financeiras para abastecer o carro para ir fazer uma visita. A gente chegava no posto de gasolina e dizia o seguinte: olha, frente, coloca R$5 aí que é para acabar de chegar ali. Na verdade, nós não tínhamos dinheiro, ficávamos com vergonha de falar. O carro não tinha pneu, pois os pneus que tinham eram um aranha. Um dia nós estávamos em plena de uma visita de um advogado, estava muito doente, acamado, com câncer. Aí no meio do caminho, o pneu estourou, e agora o carro está cheio de gente, chuvoso. O que fazer? Liguei para o pastor Luizete, ele ligou para um amigo dele, o Marcelo, falou que o pneu velho estava jogado fora e arrumou para a gente. E a gente pegou aquele pneu e fez o aderezamento, jogou o pneu fora, a troca, e levou lá e botou tudo baixo do chuva mesmo. Mas olhando pela ótica, irmãos, era para nós desistirmos do pneu. É para nós falar com isso e dizer: olha, isso não é para nós. Isso não é de Deus coisa nenhuma. Deus não nos chamou. Mas, irmãos, se você observar e olhar e ver a trajetória dos homens da fé, dos heróis da fé, segundo a Bíblia relata, você verá que todos eles fizeram loucuras para galgar posições de santificação, de obediência diante de Deus. E é sobre isso que eu quero subir falar nessa noite. Então, por isso eu quero que você preste bastante atenção, porque a partir de agora, um gato de meia pisando no azulejo te incomoda. Amém, gente? Toda atenção é pouca. Se o seu irmão te incomodar, te cutucar, te falar: irmão, vamos um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Daqui a pouquinho vai ter confraternização aqui. Ele não tem opção para falar, mas deixa agora eu prestar atenção na palavra. Porque, como o salmista mesmo diz, a palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Sem a qual nós não conseguimos andar nesse mundo de jaz em trevas. Então, toda atenção é boa. Então, quando eu começo a analisar, eu estou meditando nessa madrugada. Essa madrugada, eu estava meditando, nós ficamos aqui. Nós chegamos em casa um pouco mais tarde, estava no evangelismo. E esses dias todos nós estávamos na correria para organizar essa simbólica festa aqui. Então, sobrou tempo para meditar ontem
esse versículo. Estava lembrando aí, por favor. Eu estava analisando esse versículo. Analisando esse versículo, comecei então a passear na Bíblia Sagrada. E comecei a ver trajetórias de pessoas que também agiram loucamente para agradar a Deus. Às vezes, irmãos, nós somos, às vezes, queremos ser muito certinhos, sabe? Mas por incrível que pareça, tem que ir para frente, tá? Por incrível que pareça, às vezes nós temos que agir diante de Deus como loucos, porque isso agrada a Deus. Você quer ver um exemplo? A Bíblia relata que havia um homem, o nome de Abraão. Ou melhor dizendo, por uma descrição dele. A Bíblia diz que havia um homem por nome de Noé. E que Deus um dia falava com ele a seguinte coisa: Noé, constrói uma arca, porque esse povo, a maldade desse povo, tem chegado até aqui, e eu destruirei este mundo. Portanto, prepare a arca. E tendo preparado a arca, você vai, ao mesmo tempo, estando preparando a arca, ao mesmo tempo você vai anunciando, você vai pregando, você vai proclamando o arrependimento das pessoas. Mas era loucura bíblica, porque naqueles dias não se tinha trabalho de marceneiro, naqueles dias não se tinha ferramenta adequada, naqueles dias não tinha serra elétrica, pastor Júlio, naqueles dias não tinha planha, naqueles dias não tinha serrote, naqueles dias não tinha trena, não tinha método. Mas Deus deu a ele toda a bendição. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Sabe todas as dificuldades, sabe esse mistério envolvido nessa arca? É porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E quando a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, você pode ir na certeza que vai dar certo. Você pode ir meio que todos ver que não vai virar em nada, mas não importa as críticas a eles, o que importa é o que Deus te diz. Posso ver? Eu começo a ler a Bíblia e começo a imaginar e analisar as histórias. E aí eu trago a história de quem? De Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebe o chamado de Deus. E o mesmo diz a ele o seguinte: Abraão, sai do meio da tua parentela. Gênesis capítulo 12, verso 1. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Irmãos, imagine só, alguém lhe dizer algo, ou melhor, alguém te dizer para você sair da cidade de Uberaba, alguém te dizer para você sair do meio dos seus parentes, alguém te dizer para você ir sem rumo, sem direção. Assim foi para com Abraão. Abraão não titubeou, Abraão não duvidou, Abraão não renegou, Abraão não desobedeceu, Abraão foi obediente e fez o que Deus quis. Sabe por que às vezes nós não recebemos as bênçãos que o Senhor prometeu na tua palavra? E aí às vezes eu vejo meu irmão do lado recebeu, meu irmão do outro lado recebeu, meu irmão que chegou na igreja muito recentemente, e eu estou a longo prazo da igreja não recebo. Sabe por quê? Porque o segredo é receber as bênçãos do Senhor. O segredo é ser abençoado por Deus. O segredo é ser vitorioso, uma vida cristã vitoriosa, de qualidade, está em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas perdem a oportunidade de ser abençoadas, porque ela ouve: aqui está aqui. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que muitas pessoas vão perder a salvação porque estão tímidos, que é a diferença do ouvido até o coração. Sendo que o certo a fazer não é entrar aqui e sair aqui. O certo a fazer é entrar aqui e descer para cá. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser cravada na tábua do nosso coração. Quando eu começo a analisar a Bíblia, eu olho um outro exemplo. A palavra de Deus nos diz sobre a vida de um menino, de uma mulher com o nome de Joquebede. Talvez muitos já conhecem essa mulher, mas na verdade ela era nada mais nada menos do que mãe
que Moisés? Porque ele foi achado nas águas. Havia um edito por parte do faraó que fossem mortas todas as crianças. Mas todavia a mãe do faraó colocou ele dentro do corpo um cesto de junco, e a mãe colocou aquela criança, a filha de faraó, criou ele. Filha, irmão, vocês me falam agora, irmão. Isso. Então o que acontece? Mas eu não quero me limitar nisso. Eu quero, na verdade, um pouco mais além. Aqui poderia me prestar, por favor. Eu quero um pouco mais além. E aonde eu quero ir? Eu quero ir depois da fase adulta de Moisés. Quando Deus, presta atenção aqui, gente. Isso, presta atenção aqui. Eu quero ir na fase adulta de quem? De Moisés. Porque na fase adulta dele chega o encargo. Ou seja, o encargo de libertador. Ele pega com muito pulso, depois de muita dureza do coração do faraó, depois das 10 pragas, ele consegue, pela mão forte do Senhor, pôr em liberdade o povo hebreu. E tendo posto o povo hebreu em liberdade, ele tem agora uma difícil tarefa, porque o faraó se arrepende, e o mesmo com os seus soldados vai atrás do povo hebreu. E chega a um determinado lugar em que o povo hebreu se depara com o mar vermelho. E ao mesmo tempo, quando eles olham para trás, estava ligado o faraó e os seus cavaleiros. E agora, eles estavam vivendo o adágio popular: se correram dos pés e ficaram de fora. Não havia mais escape, não havia mais saída. E então Moisés clama ao Senhor, pede a Deus uma solução, pede a Deus uma intervenção, pede a Deus uma luz. E é isso que nós temos que fazer nas nossas vidas. Às vezes nós costumamos a fazer o quê? No auge do furor das tribulações, nós pedimos auxílio ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, mas nós deixamos de pedir ajuda e socorro de Deus. Moisés, no momento certo, ele clama a Deus. Mas eu aprendo também outra coisa, que não é só clamar, que não é só pedir. Há momentos que você não tem que orar e não tem que pedir, há momentos que você tem que seguir em frente. Quando Deus fala com Moisés, quando Moisés fala com Deus, a fim de que Deus desse a ele uma solução, Deus fala o seguinte: Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que macho. Diga ao povo que macho. Eles, você tem machado diante de Deus? Você tem parado no tempo? Ou você tem ido alto? Diga ao meu povo que marche. Mas marchar como, Senhor? Eis aí o mar, e muitas crianças estão aqui, muitos idosos, irão muitos morrer quando não saberem nadar. Meu irmão, mas quando Deus está no controle, aquilo que era para dar errado vai dar certo. Ele não aposta essa palavra. Levanta as suas mãos e glorifica o nome do Senhor. Quando Deus está no controle, aquilo que era para dar errado vai dar certo. Eu não sei de maneira você coloquei essa noite, mas se tem um problema que você tem enfrentado, você não vê solução, você não vê luz no fim do túnel, vem por certo. Aquilo que era para dar errado vai dar certo. Daqui a pouquinho você vai saber por que eu estou te dizendo isso. E a Bíblia diz que o mar se abriu e o povo de Israel passou após as chuvas. Existem muitas pessoas que desacreditam nisso. Mar se abrir, formar caminho. Apenas você acreditar que não. Sabe o que eu acredito, irmãos? Olha para mim, por que você acredita que o mar vermelho se abriu? Por que você acredita que o mar vermelho se abriu? Sabe o que eu acredito? Eu acredito, sabe por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Passado um longo tempo, esse povo já em liberdade, esse povo já vivendo na terra de Canaã, ou seja, em Israel. Israel ainda nunca deixou de ser uma terra, para como nos dias de hoje, uma
Israel somente, mas porque no exército filisteu havia os gigantes. Repita comigo, havia os gigantes. E dentro desses gigantes, um chama a atenção por nome de Golias. Talvez vocês não ouviram muito falar sobre a batalha de Davi e Golias. Irmãos, esses gigantes não eram gigantes qualquer. Segundo a Bíblia relata, havia gigantes naquele período que passaram dos 4 metros de altura. Outro guerreiro passando, a Bíblia fala sobre ele. Golias não era diferente, pastor Júlio. Então os filisteus estavam sendo afrontados. Golias ele afrontava, ele zombava do povo filisteu diante das suas faces. Aí um certo dia Jessé pede para um dos seus filhos, ou melhor, para o seu filho, Davi, levar uma merenda até lá no campo de batalha. Quando levou um queijo, eu tenho que comer Davi, certamente, se não eram mineiros, talvez uma descendência. Queijo, olha só. Então Davi leva lá um queijo, leva comida. E quando Davi chega no campo de batalha, olha o que ele se depara: um gigante afrontando o povo hebreu. E Davi ele fala assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E aí, sabe o que ele fala? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Ele fala assim: fica tranquilo, rei Saul, porque o teu servo vai enfrentar esse gigante. Glória a Deus. Cadê o Luiz Otávio? Cadê? Pega ele lá, rapidinho. Pega lá, pastor. Só para a gente fazer uma ilustração para você entender mais ou menos aquela situação em que Davi se encontrava. Golias, o homem gigante. E aí, irmãos, nós saímos do período de Davi, do sentido espiritual, e trazemos para os dias de hoje. Qual é o tipo de gigante você tem enfrentado? Pastor, o gigante que eu tenho enfrentado chama-se vícios. Pastor, o gigante que eu tenho enfrentado chama-se doença. Eu tenho uma doença que médico não descobre que é. Pastor, eu tenho uma doença dos médicos, mas já desenganou. Pastor, o meu gigante chama-se problema financeiro, miséria. E é mais ou menos aqui. Está aqui. Está aqui o Luiz Otávio, na pessoa de Davi. Na pessoa de Davi. Vem cá, você, assim. Lá vem o gigante Golias. Gigante Golias. E o gigante Golias, e está aqui Davi, meus bolachinhos. E o gigante Golias, olha para ele. E era mais ou menos essa cena aqui. Tem condições, irmão, dessa criança vencer? Logicamente não. Não há lógica essa criança vencer esse pensamento. Mas ele tinha um diferencial. Ele tinha Deus. Você tem um diferencial. Você tem Deus. Nunca diga os seus problemas. Nunca diga a Deus os seus problemas. Diga o seu problema que você tem um Deus grande. Aleluia! Deus eterno, o Deus poderoso. Pode levar lá. Dá um abraço do povo. Não? Oxe, então vai lá, obrigado. Então o que acontece, irmãos? Observe bem. Glória a Deus. Parece loucura, Deus, parece loucura. Parece loucura. Onde vai ter café? Onde Deus diga, parece loucura. Mas o pequenino venceu o gigante. Talvez você pergunta, pastor, certamente ele estava com um revólver, certamente ele estava com uma granada, certamente estava com uma bomba, certamente estava com um tanque de guerra. Não, ele tinha nada mais nada menos
do que 5 pedrinhas. Ele tinha nada mais e nada menos do que como é que chamava aquilo? Alforje, funda, botoque, chilique, sei lá como é que chamava. Mas ele tinha aquilo, e aquilo foi o suficiente para destruir o gigante Golias. Só uma pedra, coloca a pedra no alforje, no botoque, no chilique, sei lá, e vai para fundo. Glória a Deus. E o gigante cai por terra. Aleluia. Parece loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Quantos podem glorificar a Deus? Você pode glorificar? Aleluia. Vamos aplaudir a Deus bem, Senhor. Passa-se então esse período. E outros personagens da Bíblia começam a meditar, a analisar e observar. Quem é esse? Elias. Primeiro comigo é Elias. A Bíblia diz que em Israel Elias profetizou. Por causa do quê? Por causa do paganismo daquele povo. Por causa da idolatria daquele povo. Por causa do pecado daquele povo. Elias disse assim: olha, daqui em diante não choverá mais. E ficou 3 anos e meio sem chover. Irmãos, esse ano se passou, nós tivemos uma estiagem um pouco mais extensa, 8 meses, não me fala de memória. Irmãos, nós passamos apertado. Tinha gente pagando promessa, tinha gente fazendo voto, tinha gente pedindo doença, tinha gente clamando misericórdia de Deus, mas não aguentava mais o calor, não aguentava mais a sequidão, nós estávamos em racionamento de água. Agora imagina uma cidade, 3 anos e meio, pastor, sem água. Era a situação daquele povo. Certamente, na sua grande maioria ali, das pessoas estavam perecendo. Mas Elias, todavia, não pereceu. E por que não pereceu? Porque Deus era com ele. Aleluia. Deus fala para ele ir para o Jordão. E ali Deus diz que ia ter comida. Mas chega um determinado tempo que a comida também se acaba. E Deus fala para ele: lá tu vai até a casa de uma viúva em Sarepta, porque lá eu falarei para ela e dar do comer. Repete comigo: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aí eu te pergunto, uma viúva passando fome, como pode alimentar um profeta? Se você não tem nem para você comer na sua casa, como você vai decepcionar alguém? A Bíblia diz que ele foi então a Sarepta. Chegando lá, ele encontra uma viúva com um bocado de farinha, um bocado de azeite e uns gravetos. E a Bíblia diz para ele, em 2 Reis, capítulo 17, verso 9, que a viúva diz para ele o seguinte: ele pergunta para ela o que tem para comer. Ela diz: eu não tenho outra coisa, não sei essa farinha, esse azeite, porque eu vou comer, eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer, porque não nos resta mais nada a fazer. Mas parece loucura. Ele diz assim: olha, primeiro faz para ela, faz para mim primeiro. Glória a Deus. Você não entendeu? O profeta diz: faz para mim primeiro. O segredo está em obedecer a voz do nome de Deus. Se ela fizesse para ela, o seu filho certamente comeria. Mas o profeta diz: faça para mim primeiro. A Bíblia diz em Crônicas: crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos profetas e prosperareis. Aquela viúva ouviu a voz daquele homem de Deus, obedeceu, fez o bolo para ele comeu, ela comeu, o menino comeu, e se multiplicou de tal maneira que nós não vamos ver mais, nós não encontramos mais nenhuma outra passagem dessa viúva morta, dessa viúva passando dificuldade, porque aonde Deus chega, algo novo sempre acontece. Eu não sei se é pela primeira vez que você está aqui, mas olha, você terá um antes e um depois da sua vida, e tem que estar nessa igreja. Deus falar na sua vida em nome de Jesus. Parece loucura, Deus. Quem trabalha aqui? Seu salário? Seu salário, quem está contente com seu salário? Quem não está contente com seu salário? Tem que ser sincero, irmãos.
Deus agrada a sinceridade, quem das frentes dos seus salários, das suas mãos. Irmãos, nunca se viu, nunca se ouviu, irmão meu, uma história como essa. Um patrão chegar para o empregado e dizer: quanto você quer ganhar, meu filho? Fixa o teu salário que eu te pagarei. Parece loucura, mas a Bíblia mostra-nos que havia um homem, o nome de Jacó, que o som estava sobre a sua vida. Aonde ele chegava, a bênção acompanhava. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que a bênção da vida do obediente corre atrás dele e o alcança. Se você é obediente a Deus, a bênção vai correr atrás de você, vai lhe alcançar e vai te abençoar de forma sobrenatural. Parece loucura, mas quando Jacó saiu fugitivo da sua terra, do seu irmão Esaú, ele chega na terra de Labão, na cidade, na casa de Labão, seu tio. E quando Jacó fica ali, por determinado tempo, Jacó fica lá por 14 anos. E Labão ficou muitíssimo rico, por causa da unção que estava sobre a vida de Jacó. Irmãos, sobre a unção que está na nossa vida, você pode ser muito abençoado. Mas é abençoado que você tem. Um dia Jacó decide ir embora, porque Labão não tinha cumprido aquilo que ele tinha prometido. E aí Labão chega e fala o seguinte: olha, meu filho, meu sobrinho, Jacó, fica aqui, porque desde que você chegou aqui eu tenho sido muito abençoado. Você quer saber? Olha, se você prometer que fica, eu vou fazer um negócio com você. Fixa o teu salário, que eu vou te pagar. Quanto você quer ganhar? Fala para mim, quanto você quer ganhar? E o patrão faz isso. Primeiro botar os patrões do lado, que é reduzir o salário. Mas a Bíblia, parece loucura, mas a Bíblia diz aqui que houve um homem que determinou o seu próprio salário. Você pode determinar o seu próprio salário, se você obedece a Deus. Mas eis aí a questão, viu, irmãos? A Bíblia diz para honrar os patrões. A Bíblia diz para honrar o seu Senhor. Tem gente que não honra o patrão, tem gente que fala mal do patrão. Ah, meu patrão não presta para nada, ele não vale nada, ele não me paga direito, ele não está quebrando, ele não está isso, ele não está aquilo. Ei, a tua boca é para abençoar, não para maldizer. A tua boca é para abençoar, está ruim, mas vai melhorar, só depende de você. Talvez você profetizar a bênção para a empresa que você trabalha. Talvez você esteja chateado porque você trabalha com produção. E esse último mês, esses meses que tem chegado aí, você não tem ganhado nada, porque não pega serviço. O patrão não pega serviço, não assina contrato. Vem, cada dia eu te pergunto: você está orando o seu patrão? Ora por ele, porque eu digo que você, se ele for abençoado, você também será abençoado. Veja que Labão foi abençoado e o seu empregado, consequentemente, também foi. Então, abençoe o seu patrão, abençoe o seu patrão, fale bem deles. Faz isso, faz uma experiência. Se você não vai ver a sua vida lá. Parece loucura, irmãos, mas olha, sabe qual foi o salário dele? Olha, as ovelhas deles, os camelos malhados e blindados, esse não é meu salário. Parece loucura, mas o anjo da genética visitou Jacó, o bilionário. Glória a Lê Deus. essa passagem? O Aleluia. anjo da genética, pastor Donizete. Só acredita nisso? Olha, a Bíblia diz que tem anjo todo tipo, tem anjo até borracheiro. Sabe disso? A Bíblia diz que os fala isso, seu marido, ele já quando o povo de Deus cresceu, hoje começou a desgastar a roda. Anjo borracheiro. E o anjo da genética entrou no mistério e agiu em favor de Jacó. Conta isso, pastor. E ele dizia essa. Gênesis 31, capítulo 10, versículo 12. Lê lá. Gênesis 31, versos 10 e 12. Geneticamente é algo impossível de acontecer. Sabe por quê? Jacó pega uma varinha, raspa a varinha da leoeira. E as ovelhas que as cabras começavam a olhar,
10 e 12. Lê para mim, por favor. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. O anjo disse: eu estou vendo tudo que Labão está te fazendo, por causa disso eu estou intervindo e agindo em seu favor. Está vendo? Glória a Deus. Deus age só, irmãos. Deus age só para te abençoar. Parece loucura, mas Deus agiu em favor de Jacó. Glória a Deus. Ele quer dizer algo, parece loucura, mas eu vou contar algo aqui. Quando esse eu vou contar de novo. Irmãos, o homem de Deus ele passa por desertos. Jesus passou por desertos. Por deserto. Outros santos, Moisés passou pelo deserto. Se você não passou pelo seu deserto, você fique calmo, e o seu deserto pode chegar. Efésios diz o seguinte: olha, Efésios diz o seguinte, é lindo, Efésios, escrito, revestido da armadura de Deus para que possa resistir o dia mal. O dia mal vem para mim, vem para você, vem para os pastores, vem para os obreiros, vem para todo mundo. E o dia mal veio para mim. Muito recentemente, eu fui ao médico fazer uma consulta. E o médico diagnosticou em mim um fibromamóide. O que é isso, pastor? Era um caroço que eu tinha, que aparentemente era uma verruga nessa coxinha, do lado interno. Que essa apareceu há quase 7 anos atrás. E essa verruga foi crescendo, ela foi crescendo, foi pegando formato. Ele chegou aproximadamente, deixa eu ver se alguma coisa se vê aqui, passa. Do tamanho dessa bola, ele tinha 20 gramas. Quando eu fui consultar o médico especialista, o médico disse: meu Deus, isso aí é um fibroma gigante. O que você deixou crescer isso tudo? Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu fui no SUS, e se eu depender do SUS estava bom. E aí que eu fiz? Fui obrigado a fazer um plano de emergência, um plano individual. E eu fui médico e consultei o médico e disse: olha, está muito grande, vamos ter que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia que você vai fazer é no dia 9, isso foi uns 15 dias antes, 20 dias antes. Eu preciso fazer a cirurgia no dia 9 de fevereiro, parece outubro, né? Mas ele disse: olha, vai com a minha secretária. Eu fui até na recepção do doutor Luiz Roberto Curioso Charim. Quem ouviu falar nesse médico? Então eu vou falar. Eu fui lá na recepção e a enfermeira disse: olha, tudo bem, a sua cirurgia está marcada para o dia 9. E eu disse: aonde vai ser? Ela disse: o hospital é o negócio. Quando ela disse: o hospital é o negócio, irmãos, não adianta você dizer que não, que qualquer um prega as balas. É uma verdade, sim ou não? Como se não passasse a revista, nós vamos tirar esse fibroma. E depois de ter tirado esse fibroma, nós vamos fazer uma biópsia. Mas todavia, irmãos, eu cheguei na minha casa muito tranquilo, graças a Deus. Parece loucura, porque quando eu cheguei no Evangelho, há 17 anos atrás, quase 17 anos atrás, eu fui no filho estudar Cristo Jesus também com enfermidade, a qual levou meu pai, bloqueio cardíaco. Mas era outra coisa. Eu cheguei em desespero e aflição. Eu saí da clínica radiológica
cardiológica, chorando, em prantos, porque os meus filhos eram pequenos. E eu não sabia o meu destino era certo. Pois vivia eu o mesmo problema que meu pai me levava até. Mas parece loucura dessa vez quando eu fiquei sabendo que eu precisava fazer uma cirurgia no hospital e agora tirar o caroço, fazer uma biópsia. Eu senti paz. Eu senti paz. Como nunca antes tinha sentido. Sabe o que eu lembrei, irmãos? Eu lembrei daquilo que o Senhor disse: passares pelo fogo e não te queimará. Aleluia. Se passarem pelas águas, não te submergirão. E eu passei pela cirurgia. Passei pela cirurgia. Colhei lá o fibroma e levou para o laboratório. Como é que chama? Patologista. Para o Promete. Para o Promete. Irmãos, foram 15 dias de angústia. Eu fiquei em paz, mas 15 dias de angústia pagando aquilo comigo. Como assim, pastor? Porque eu falei para todo mundo que era fibroma. Mas quando eu fui olhar na internet, o fibroma é do corpo. Mas como os senhores estão muito preocupados com os meus familiares, eu disse: não vou comer isso comigo. Eu vou falar nada para ninguém. Aliás, eu não falei nem para minha esposa. Irmãos, porque na verdade o que acontece? Nem sempre as pessoas que estão ao seu redor talvez tenham a mesma estrutura que você. Não é verdade, senhor? Não? Então passaram-se 15 dias. E não sei se vocês observaram, eu estava um pouco na costa, vinha mesmo, eu estava andando com dificuldade. Foram 8 pontos que eu levei. E chegaram aos 15 dias. Mas tudo estava eu estava dando continuidade tudo normalmente. Porque eu vi no jornal, no Cidade da Terra, que um homem descobriu que estava com câncer e ele pulou do prédio. Do lado onde morreu. Irmãos, nós não podemos trazer o sofrimento do futuro para o presente. Se é que pode dizer que foi sofrimento. A Bíblia diz: Jesus diz: cada dia o seu mal. Eu não posso trazer o problema lá no dia 1º de abril para o dia de hoje. Eu vou sofrer uma antecipação. E o sofrimento, irmão, você vai morrer aos poucos. Chegar o dia, irmãos, eu fui ao médico. Eu fiz uma oração a Deus. Aliás, eu fiz uma oração a Deus desde quando eu entrei no bloco cirúrgico. Porque na verdade, irmãos, a fé é fácil você expressar quando é para as pessoas. Deus vai te curar. Está ligado, Deus te abençoou. Não, Deus é contigo, a vitória é certa. Deixa eu antecipar aqui. Um domingo antes de eu ir lá, uma semana antes, eu ia receber uma entrada na quinta-feira. No domingo antes, chega aqui a irmã Lucimar. A irmã Lucimar chega aqui e diz o seguinte: pastor, vou falar para o meu filho, o Isaac. O Isaac apareceu com o caroço aqui na cor aqui. Ele já foi no médico, fez uma bateria de exames e está tomando vários medicamentos. E a médica disse que com esses medicamentos, se ele não melhorar, esse caroço não aparecer, vai ter que fazer uma biópsia. E tendo que fazer uma biópsia, já sabe, né? A gente fica preocupado. Mas eu estava vivendo a mesma coisa. Eu poderia ter dito: irmã, para lá. O mesmo problema que está vivendo também todo. E agora quem poderá nos defender? Poderia ter dito isso. Sim ou não, pastor? Mas eu não me intimidei. Parece loucura, mas o Espírito Santo está apoderando de mim de uma tal maneira que eu disse: sabe aqui o menino, me deu hora. Orei, pus as mãos sobre ele, cheguei, pus as mãos sobre ele e disse: olha, no nome do Senhor Jesus, está curado. No próximo dia você vai ligar uma boa testemunha. Mesmo estando daquele jeito, mesmo estando naquela situação, mesmo dependendo de um resultado, isso é fé em Deus, irmão. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. A fé é isso. É como uma mulher grávida. Ela não vê o seu bebê, ela nem certeza, prepara de jogar algumas coisas, porque está certo que ela vai vir tal dia. A fé é isso.
Mas aquilo que eu recebi de graça eu transmiti. A Bíblia diz: de graça recebi, de graça dá. Aleluia. Aí quando foi, me parece que no meio de semana já veio, foi o fotógrafo veio do domingo e colocou isso no nome. Glória a Deus. Não era uma semana que ele tinha, quando eu preparei, mas 4 semanas. Aí eu estava lendo feliz e eu lembro de mim dizendo o seguinte: no próximo domingo, na próxima semana eu estarei nesse testemunho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu fui no médico, chegando no médico nos pontos, tirando os pontos, eu disse: olha, não chegou isso, eu disse: rapaz, passa aqui esse dia. Meu Deus, diga meu Deus. Por que é assim, né? Diga meu Deus. Mas eu disse: olha, você viu aquele negócio para mim, do afastamento, do auxílio dessa? Para mim, se eu precisar desses 15 dias, para quem pode receber isso aí, do governo, não, eu sou autor, eu pago o INSS, eles não tem jeito mais. Ativa agora só a partir de 30 dias, que pode o governo. Mas eu vou tentar ver para você um atestado, não foi legal, mas para isso é necessário exame. Vamos lá ligar do laboratório pesquisando da prova. Que eu quero para esse dia. Aí liga no laboratório, não está pronto. Vamos mandar. Agora um pouquinho. Deixa um pouquinho, fiquei na sala 1 hora esperando esse veículo chegar. Irmãos, parece loucura, mas a angústia foi exagerada. Mas ao mesmo tempo, a fé em Deus prevalecia. A fé em Deus acendeu na hora. Quando chega no meio, ele estava saindo, acho que para ir embora já, porque já era mais de 5 horas da tarde. Ele chega na recepção e vê lá com um susto. Pai, você está querendo ir embora? Eu estava esperando o bebê. Eu tinha esquecido. Mas deixa eu ver quem chegou de mim. Foi lá, eu vi o bebê que está aqui. Material, o lobo da face integra a coxa esquerda. Informa que tem um tumor gigante, hipótese diagnóstico fibrose, uma série de coisas aqui que eu entendo que peço no médico. Mas é pólipelo do lado da superfície externa, para em lugar também 4,8 centímetros por 4,5 com 3,5 que pesa 20 gramas. E está aqui uma série de coisas. Mas ele diz para mim o seguinte: deixa eu poder. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai precisar, não. Você não vai precisar de testado, não. Porque isso é coisa simples. Isso aí é 15 dias. Se você tem que for a recuperação da cirurgia, pós-cirúrgico. Mas isso aí não foi nada. Isso aí é benigno e você não precisa fazer mais nada. Vai lá na sua casa, Deus já abençoou. E ele disse assim: ó, sucesso para você. Glória a Deus. Ó, a gente tem 2 meses só para você conectar o processo de cicatrização. Na verdade, eu queria colocar aqui para você, que é muito feio, sabe? Quem viu sabe. É muito feio. Mas depois, se quiser, eu mostro a parte do visor do meu celular. Mas o que acontece? A confiança em Deus plena. Às vezes a gente se estremece diante de qualquer situação. A minha prima, irmãos, diagnosticaram com câncer do fígado. Teve tratamento de quimioterapia. Passaram os anos, volta de novo nesse problema. O médico faz o diagnóstico, dá de novo o mesmo problema. Agora o tratamento vai ser carga dobrada. Nós somos na casa de mulheres também, estava em choro e prantos. Falou: pastor, eu não quero mais isso para mim. Além da quimioterapia, isso é algo muito ruim. Você emagrece, você perde os cabelos, o seu corpo vai ganhando escamas. As pessoas têm nojo de você, os seus irmãos têm nojo de você estar perto de mim, pastor. E se começou a chorar. Eu não quero mais isso para mim, eu prefiro a morte. Diz: olha, senhora, creio. Então nós vamos orar para a senhora. A Bíblia diz que tudo é possível aquilo que crê. Glória a Deus. E nós vamos as mãos sobre a cabeça dessa mulher. E pergunta para mim como ela está.
de não saber o que aconteceu, o que aconteceu, milagres acontecem. Aleluia. Ela não teve mais câncer, não precisou mais de quimioterapia. E anda de um lado para o outro. Médico, se você tomar um pouco, a qualquer momento o seu filho vai estourar, vai explodir e você vai morrer. Parece loucura. Aquilo que era, deixou de ser. Você crê nisso? Glória a Deus. Para a salvação não é diferente. Para a salvação não é diferente, meus irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que crescem, mas para os que são salvos é poder de Glória a Deus. é poder de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus amar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Talvez você disse: esse pastor Godinho é doido. Eu sou doido mesmo. Eu sou doido por Jesus. Aleluia. Eu faço tudo por ele, eu vivo por ele, eu morro. Glória a Deus. 17 anos filho com prazer. E quantos anos de vida ele quis viver? Porque o que ele fez, o que ele tem feito e o que ele vai fazer por mim, valor mundo nenhum tem condição de pagar. Ser grato a Deus pelas simples coisas, pelo fogo de vida que você vai respirar agora, pelo pão que te alimenta, pela sua família, pelo seu lar, pelos livramentos que ele te dá. Seja grato a Deus, irmãos. Seja grato. Se nós olharmos dentro de nós não temos motivo nem para estar aqui. Porque se Deus agisse segundo os nossos pecados, certamente nós já estaremos aqui fulminados. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. A misericórdia de Deus se renova cada manhã. Quando você salta na cama e viu que está vivo ali, a misericórdia de Deus se renovou com você. Então eu prezo, Senhor, se eu externo aqui a minha gratidão a Deus. Sabe por quê? Eu não tenho que queixar nada. Às vezes a pessoa se queixa, né? Ah, eu estou gordo, eu quero emagrecer. Ah, eu quero fazer uma limpo, eu quero fazer seu trabalho, eu quero crescer, eu quero diminuir, eu quero mudar. As pessoas hoje, sabe por quê? Elas estão insatisfeitas com a imagem e semelhança de Deus. Deus diz: Pai, Filho e Espírito Santo, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Aí o homem hoje deixa de ser a imagem e semelhança de Deus para ser a imagem e a semelhança de Lucifer. Tem gente que bota chifre, literalmente falando, implanta titânio aqui, ó, para ter chifre. Pula as orelhas, pula o nariz, corta um pedaço da língua, afina os dentes. O cara sujeito fica cadavérico, porque ele não quis ser imagem e semelhança de Deus. E por isso muitas pessoas estão sofrendo. Mas nessa noite, daqui a pouquinho, nós teremos aqui, irmãos, uma confraternização. Porque afinal de contas, a igreja que está fazendo o céu, mas quem ganha é você. Nós vamos ter uma banquete ali nos esperando. Glória a Deus. Tem um bolo muito saboroso aqui nos esperando. E tem todos esses prêmios aqui, ó. Panela, batedeira, liquidificador, furadeira, panela de pressão, e etc. Mas sobretudo isso aqui tudo um dia vai envelhecer, vai acabar, você vai comer um lixo. A comida que você vai comer para pouco ali, ó, daqui a algumas horas você vai pôr ela para fora. Tudo vai passar. Esse dia, daqui a pouco, meia-noite, ele vai acabar. A nossa aflição, a nossa formosura também está passando. A Bíblia diz que eu sou como a erva do campo, eu nasço, eu cresço como o seu raio. Eu já fui formoso, mas hoje eu estou caminhando para maracujá de gaveta.
aqui é uma simples recordação, mas ignore isso aqui, ignore o que está ali dentro. Então somente se volte para Deus. Se volte para Deus. Porque, irmãos, nós estávamos há 2 anos atrás num culto como esse aqui, o culto de aniversário. Tinha comida, tinha sorteio, tinha bolo para comer. E de repente chega o irmão da porta da igreja dizendo que o pai do Helder, o pai da Paloma, o pai da Maria acabaram de falecer num acidente automobilístico terrível. Para nós ali acabou a festa. Acabou a festa de tristeza. Mas aquilo nos serviu de exemplo, nos serviu de alerta, porque a qualquer momento eu posso partir, a qualquer momento você pode partir. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento, ninguém sabe o mês, ninguém sabe o ano. Mas se o nosso dia for agora há pouco, eu terminar isso aqui, vou embora para minha casa e lá eu dar um salto súbito e morrer. Qual o destino da minha alma? Jesus enfatizou a salvação eterna. Davi enfatizou o seguinte, Salmo 90, que a nossa vida é 70 anos. Sobre aquele que tem mais como 6, é 80. Mas passando disso, é cansaço de fato. Quem passa dos 80 começa a viver sob cuidados especiais de medicamento. Volta e meia, está no médico, fazendo um periódico. Ou então a atenção dos familiares, tem que andar vigilando, não cair, não quebrar, poste, enfim. Então a nossa vida é um passageiro, irmãos. Parece que foi ontem que eu nasci, mas lá se foram 38 anos. Parece que foi ontem que nós estávamos programando essa festa, chegou o dia. Parece que foi ontem que começou o ano. Mas nós já estamos no mês de março. Daqui a pouco nós vamos chegar no final do ano, rapidinho. E você vai dizer, parece que foi ontem que começou o ano, já está no fim. Aí você vai dizer, parece que foi ontem. Você vai chegar amanhã, hoje é o primeiro dia da semana. Você vai chegar no final e vai dizer, parece que ontem, que era segunda, era todo domingo de novo. Aí você vai olhar para o seu filho e vai dizer, parece que foi ontem que esse filho nasceu, esse filho já está aqui com barba. E vai chegar um dia que você vai olhar para o espelho e vai dizer, parece que foi ontem que eu estava tão bela, mas hoje estou com os cabelos brancos. Os sinais do tempo, as marcas do tempo estão a todo lado. Chegará o dia em que, conforme Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, você dirá, não tenho contentamento nesses dias. E aí eu te pergunto, o que vale a vida sem a presença de Deus? De que vale a vida sem Jesus no coração? Segundo as estatísticas, presta atenção, isso é estudo, a cada respirar, cada respirar, no mundo, 7 bilhões de pessoas, morrem 6 pessoas a cada respirar. Então, quantos respirar que nós damos aqui? Morreram 6 pessoas a cada respirar, morreram 6 pessoas. Eu já tenho mais de 5 respirar, desde quando eu comecei a entrei. Quantas pessoas morreram no mundo? E será que essas pessoas têm certeza do destino das suas almas? Jesus não é a mentira, Jesus é a verdade. Jesus disse, João 14, 16, 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então Jesus não é a mentira, Jesus é a verdade. Glória a Deus. Jesus disse, Jesus que é a verdade, disse outra verdade. Que não há 3 caminhos, há 2 caminhos. O céu ou o inferno. Deus ou o capeta. Ou você está do lado de Deus, a caminho dos céus,
ou você está do lado do capeta, a caminho do inferno. É triste dizer isso, mas é a realidade. Queira você ou não, um dia você terá que prestar conta a Deus de todas as suas atitudes. Está aqui na Bíblia Sagrada, está escrito no livro do profeta Malaquias, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 16, que existe um livro diante de Deus, no qual está sendo escrito as minhas e as suas atitudes. Um dia vai chegar o dia da prestação de contas. E aí? Já está preparado? Começa a colocar sua vida no eixo hoje. Começa a consertar sua vida hoje. Porque Jesus disse: voltará e voltará. Ele prometeu voltar para registrar. E ele disse: olha, os sinais da minha vida será guerra, terremotos, pestes, fomes em vários lugares. Quando tudo isso estiver acontecendo, também estará próximo a mim. Está tudo acontecendo aí. Tudo que está na Bíblia está acontecendo. A Bíblia diz que filho levantaria contra pai, pai contra filho, os inimigos do homem seguidos da própria casa. O que mais está acontecendo aí? A Bíblia diz que alertou sobre o homem ligado, homem, mulher, é o que mais está acontecendo aí. Você prepara, porque o prédio está